Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, vamos para mais um vídeo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos que chegam no canal, que curtem, comentam, compartilham, que se inscreveram. Se você ainda não é inscrito, por favor, verifique a sua inscrição, isso ajuda muito. E obrigado. O canal tem crescido em visualizações e inscrições, né? É sinal de que as pessoas têm se identificado com o conteúdo e é um conteúdo totalmente atípico, eu confesso. Não é o que nós estamos acostumados a ver por aí, até porque não é o que viraliza, não é o que a internet ela propaga de certa forma, né? O que nós temos visto aí é uma coisa que banaliza cada vez mais a nossa família, a nossa dignidade, a nossa a nossa forma de compreender a evolução, né, do mundo. A gente está vendo uma regressão e aqueles que têm assim uma grande capacidade de propagar algo que seja eficiente, algo que seja multiplicador do bem, algo que seja diferente de tudo, né? Tem feito totalmente o contrário, totalmente o oposto. Tem arrastado aí centenas de milhares de pessoas para regressão. Regressão da mente, regressão da alma, regressão em todos os sentidos, familiar, espiritual. E caminhamos à beira do caos. Isso aí é uma coisa que eu venho aqui quase que diariamente, né, desconstruir isso. Eu venho criar novas pontes, assim como está ali atrás no quadro. Eu venho criar novas pontes para que nós possamos acessar novos lugares dentro de nós, novos lugares que nos levem para a evolução da nossa mente, do nosso homem interior, da renovação da nossa consciência dia após dia. E nós temos que ser diferentes, andar na contramão de tudo que o mundo nos oferece, andar na contramão de tudo daquilo que tem viralizado e por hora tem regredido a nossa evolução, sabe? Tem freado, tem destruído aquilo que nós temos como evolução. E esse é o meu compromisso, primeiramente com Deus, em saber que o chamado dele para minha vida é esse, de poder fazer com que nós consigamos assim avançar em meio às dificuldades, em meio às é, em meio aos momentos difíceis, em meio a momentos que não compreendemos muito bem o nosso a nossa solidão, o nosso vazio interno, sabe? E Deus ele tem levantado uma nova geração para que nós possamos assim propagar o bem, propagar o reino, propagar a libertação do das nossas mentes, a libertação da, da escravidão espiritual, de coisas que nos levam à destruição diariamente. E a destruição, ela por completo. A destruição familiar, a destruição do, do nosso caráter, a destruição da nossa vida, que tende a levar à morte. Então, o meu papel aqui, assim como os demais que assim fazem algo semelhante, é de reconstruir a vida, vida essa interna, vida essa mental, vida essa que nos transmute e nos transforme diariamente e que consequentemente você possa ter a transformação do seu lar, a transformação do seu homem interior, que você possa a cada vez mais se sentir entusiasmado, até mesmo se sentir vivo, se sentir capaz de recomeçar a sua história, recomeçar aquilo que você tem deixado morrer. Então, a missão de Jesus em dar vida em abundância é para que nós possamos voltar a viver. E voltar a viver, isso me faz entender que nós que vivemos em Cristo e somos novas criaturas, é, temos a missão de propagar essa vida. Vida essa que está além do nosso aspecto biológico.
Vida essa interior, vida essa que aflora e flui na alma. Então é para isso que Deus ele tem levantado uma nova geração de homens e mulheres que tá caminhando aonde tem sido tendência, sabe? Deus sempre vai levantar um homem ou uma mulher para que venha fazer a obra onde realmente necessita, onde realmente demande que alguém se posicione, seja na internet, seja em lugares que ninguém vai, seja em lugares que as pessoas têm saído. Deus tem chamado homens para ser igual bombeiros, entrar onde as pessoas estão saindo e estão desistindo, entende? E o chamado para pregar o seu nome, pregar o evangelho, pregar a salvação, ela condiz em entrar onde ninguém está entrando. Isso me faz entender que nós precisamos entrar em lugares dentro de nós que ninguém entra. Em primeiro lugar, de ter essa consciência, humildade, de saber que Deus ele pode acessar lugares dentro de nós que nós não acessamos e que precisamos que Ele acesse e mude, transforme e que Ele faça com que nós tenhamos a vida completamente mudada através do seu toque, através da sua transformação, da sua modificação, que Ele venha trocar sentimentos que por hora, sabe, amargos dentro de nós. E isso só é possível se nós permitirmos que Ele entre, habite e que mude todo o nosso interior, para que o nosso interior ele seja renovado, novo e por assim ser, consigamos, sabe, transmiti-lo para aqueles que assim também anseiam de uma nova vida, de uma nova realidade que começa dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, que renova a nossa mente e faz com que todas as nossas ações externas sejam frutos daquilo que aconteceu aqui dentro em primeiro lugar. Então é para isso que Ele tem nos chamado, para que nós possamos ser agenciadores e influenciadores do bem para uma nova geração, influenciadores de vida, que vidas sejam encontradas por meio daquele que assim se dispõe. Como o Isaías falou: Senhor, quem irá? Ele falou assim: não tem quem manda, não tem quem vá. Aí ele falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, seja um que venha na contramão de tudo, seja um como Isaías, assim como tantos outros que renunciaram à sua própria vida, às suas próprias paixões, às suas próprias escolhas, seus próprios sonhos, sabe? Assim como dois jovens que renunciaram às suas próprias vidas, aos seus próprios sonhos, a fim de ser missionários, e que disse que o Cordeiro receba seu sacrifício através de mim. Eu, por hora, assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque eu não tenho coragem como muitos homens que se lançaram, que largaram família, largaram trabalho, largaram casa e foram. Tem que estar muito certo que Deus, do chamado de Deus. E tem muitas pessoas que eu vejo que vai e Deus assina embaixo. Quantos outros foram, mas foram para poder tentar viralizar e tentar mostrar que Deus chamou, e quando Deus não chama, não prospera. A gente não vai muito longe. Porque Deus ele tem que, além de confirmar o chamado, ele tem que alimentar, né? Ele tem que sustentar. Seria essa a resposta certa. Deus ele tem que sustentar aquilo que ele proporcionou. Porque sem o sustento de Deus é em vão. Não há. Você não tem como fazer algo que é da parte dele, sendo da sua própria vontade. Aquilo que é de Deus flui naturalmente. Aquilo que é de Deus floresce. Tem uma direção própria. Tem um caminho que por hora
tem o seu próprio objetivo. E Deus, vou ser sincero, o que eu percebi durante um bom tempo, que Deus ele tem procurado, não grandes homens e grandes mulheres, sabe? Deus ele tem procurado alguém que ame o que faça. E eu tô falando amar o evangelho, amar almas, amar pessoas, amar fazer a obra, amar fazer a sua vontade. E não precisa ser alguém capacitado para ser escolhido. Pelo contrário, Deus ele capacita aquele que ele escolhe. Deus precisa de homens e mulheres com corações voluntários, pessoas inclinadas para poder propagar o reino, propagar o amor. E quando Deus assim entende que há voluntários que se dispõem, que abrem mão da sua própria paixão, das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, a fim de fazer a vontade daquele que chamou, o Senhor lhe honra. Assim como o próprio Jesus disse, né? Aquele que abria mão de tudo aquilo para me servir, eu honrarei ainda nessa vida, 10 vezes mais nessa vida. Se você alargar, abrir mão, seja o que for para pregar o evangelho de Jesus, Deus ele vai te honrar ainda nessa vida. Então, eu tenho essa consciência, eu não faço querendo algo em troca. Eu não tenho, Deus, me dá, eu vou fazer isso, você me dá aquilo. Miserável seria eu se eu esperasse Deus somente nisso. Miseráveis somos nós se esperarmos de Deus somente naquilo que Ele pode nos dar, mediante tudo aquilo que Ele nos oferece gratuitamente, por meio da graça, por meio do amor, por meio daquilo que ninguém pode nos dar. E quando nós fazemos, desempenhamos com amor, sabe, com voluntariedade, sem querer nada em troca, e querer fazer por amor, e querer fazer porque sabe que quem nos chamou, nos sustenta, nos garante, é fazer e falar, Deus, só estou fazendo. Porque o resultado não está por meio do meu ego, de ser conhecido, de ser famoso. Como eu já disse, eu já tentei parar várias vezes esse canal aqui, mas a promessa que eu fiz, enquanto tiver uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas ouvindo e se sentindo, sabe, parte daquilo que Deus tem feito em primeiro lugar comigo, eu vou continuar. Porque às vezes eu não preciso de muita gente, às vezes eu preciso é só que alguém, uma pessoa, consiga ser alcançada. E que essa uma pessoa ela possa ter uma vida completa, sabe? É igual. É necessário, pelo menos apostar. Apostar que alguém vai ouvir isso em algum lugar. E a mensagem, de certa forma, ela vai alcançar alguém que precise, necessite. Mensagem de vida, mensagem de amor, mensagem de incentivo, mensagem de coragem. Às vezes a pessoa que está tentando desenvolver um ministério e está achando que vai ser fácil. E quando sempre tem alguém que está indo e não desiste, isso incentiva muita gente, sabe? A pessoa que não desiste, a pessoa que sempre está indo em busca, a pessoa que está dia após dia ali na luta, e Deus está mostrando, Deus está honrando, e a gente está vendo o resultado, a gente está vendo. A gente acaba sendo inspiração para muitas pessoas. E eu tenho muitas pessoas que me inspiram, sabe? E às vezes não tem preço. Você receber mensagem, receber alguém que se sente bem por meio daquilo que Deus tem feito em primeiro lugar comigo, de mandar mensagem, sabe? Não para inflamar o meu ego, não para inflamar, sabe? Ah, poxa, caramba, Deus é o cara, Deus tem me feito ser. Pelo contrário, o dia que eu pensar assim, agir assim, eu vou estar fadado ao meu próprio fracasso, né? Porque a altivez, a prepotência, a arrogância, quando ela vem e toma o coração do homem, de fato a gente está entendendo que a gente está muito fora do propósito de Deus, a gente está muito fora daquilo que Deus ele tem como humildade. Jesus ele foi um exemplo de humildade que nós não temos como mensurar, sendo todo poderoso, sabe, repleto de autoridade, glória,
se fez como servo. Foi ali, lavou os pés dos discípulos, se colocou como um ser que está sempre em posição de servo. E Jesus, ele sempre disse, né? Tu quer ser o primeiro, seja o último. Tu quer ser grande, seja pequeno. Tu quer ser o maior, seja o menor. E é esse tipo de ensinamento prático que ele veio trazer para mim, para você, e deixar hoje eternamente, de uma maneira que os céus se passarão, a terra se passará, mas as palavras dele ficarão eternamente dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, dentro daquilo que nós nos dispusermos a aprender. E Deus, ele tem um conhecimento novo a cada manhã. Deus tem um conhecimento novo a fim de nos preencher a cada instante, a cada momento, sabe? Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e graça. É infinito o conhecimento dele, por ele, a graça que nós alcançamos mediante dele é infinita. Infinita graça, não acaba. E esse é o compromisso que Deus tem querido selar com um monte daqueles que se propuserem a desenvolver aquilo que é do reino, é dele, para ele e por ele. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. É fazer aquilo que as pessoas têm deixado para trás, deixado para lá. Eu falo isso de pessoas que têm chamado. Eu não estou falando para pessoas quaisquer. Eu falo para pessoas que sabem do chamado. Pessoas que sabem. E seja quem for. Em qual denominação for, em qual tipo de religião que seja. Estou falando de pregar o reino, de fazer a vontade que está além de religião. Estou falando que nós temos que nos compromissar com aquilo que é espiritual, com aquilo que está além de disputas humanas, de cargos, de posição, reconhecimento. Jesus, ele nunca buscou um reconhecimento. Os seus discípulos muito menos. O apóstolo Paulo pregou o evangelho e firmou tantas palavras poderosas e conseguiu fazer coisas poderosíssimas por aquilo que ele tinha certeza que era o chamado dele. Preso, cativo, preso na cadeia, e sempre mandando cartas, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Teve um motivo suficiente para desistir. Você viu o evangelho, preso. E quantas pessoas que eu conheço hoje que se dispõem a pregar o evangelho e viver pela obra, a primeira coisa que acontece, Deus bota na prova, perde o emprego e vambora, tu ama mesmo. Então, antes de ser honrado, tem que ser provado. Perde o emprego, sabe? A dificuldade chega, entendeu? As situações apertam, os imprevistos eles surgem de formas inumeradas e a gente fica, e aí? É aí que Deus testa a nossa fé, se estamos por amor ou se estamos em troca de alguma coisa. Deus, ele testa o profundo do nosso coração, se a obra é por amor, se é independente de qualquer retribuição, ou se é, sabe, por aquele que nos chamou, pela paixão de fazer aquilo que Deus ele honra, firma como um compromisso que também ele tem conosco. E muitas pessoas passam pelo vale da sombra, muitas pessoas passam por dificuldades tamanhas em poder entender que o projeto de Deus está muito além daquilo que nós conseguimos enxergar como homens, sabe? Deus, ele não é desse mundo. E quando a gente começa a desenhar dentro de nós um mundo espiritual na qual nós fazemos parte e pregamos assim esse reino, tem pessoas que ficam assustadas. Então, por ele não ser desse reino aqui, por ele não ser
desse plano quer que nossa mente se renove e se conecte com aquilo que não é daqui. Esse é o princípio de toda sabedoria. É saber que Deus é espírito e importa adorá-lo em espírito e em verdade. E se nós buscarmos racionalidade, lógica para entender o amor, entender como ele trabalha, a gente já pode parar por aí. Porque não vem dessa forma, não é dessa maneira. Todos os efeitos, tudo aquilo que foi feito por meio de Jesus e por aqueles que assim antecederam e assim sucederam, veio por tudo que contraria a lógica. E nós temos que já entrar no nosso chamado, no nosso ministério, entendendo que Deus nunca vai trabalhar com aquilo que é normal, sabe? E você, se você já se sente diferente, que você se sente fora desse mundo, se você já se sente um peixe fora da água, se você já se sente totalmente contra aquilo que o mundo já te oferece, se você já se sente totalmente insatisfeito, se você já sente no fundo da tua alma, sabe, que no teu interior já está dizendo para você que, olha, o que eu tenho para você é outra coisa. É sinal de que o chamado ele está cada vez mais latente dentro de vocês, está cada vez mais, mais forte, ao ponto de fazer você olhar o mundo e não compreendê-lo da forma de outrora. E Deus ele está em busca assim de novos colaboradores. Eu posso dizer nem colaboradores, estou dizendo até de uma maneira é, empresarial, mas Deus tem procurado, sabe, corações voluntários, filhos, servos, homens e mulheres de Deus que não estão em busca de reconhecimento, viralizações, seguidores. Deus não tem procurado pessoas que queiram mais chamar mais atenção do que Ele, sabe? E nunca foi assim. Quem tem que ser o centro é Jesus. Quem tem que chamar mais atenção é aquele que é o dono de tudo. E o dia que nós desenvolvermos algo da parte dele, que é o objetivo, o resultado, que assim esperamos, temos que sempre renovar a nossa mente a fim de que ele seja maior, que ele apareça, que ele cresça e nós diminuímos. Que nós sempre diminuemos, né? A fim de que ele sempre sobressaia das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para aquilo que Deus tem feito e já associar logo, sabe, a presença dele nas nossas vidas. E tenha isso, tenha esse momento, sabe? Essa mensagem aqui, ela venha com o objetivo de fazer com que você enxergue no teu interior o quão é necessário, o quão é importante a gente ouvir o chamado, segui-lo, sabe? E como ele deixou claro, né, que aquele que quiser conhecer mais dele, siga-o, faça aquilo que Deus ele tem colocado no seu coração, entendeu? Tenha certeza de que o que Deus colocou no teu coração é o sonho dele, é o sonho de Deus que está cada vez mais impulsionando o teu interior. Então, não duvide, não duvide. Peça perdão se você por hora duvidar daquilo que Deus ele tem falado que ia fazer e você tem desacreditado, você não tem crido o suficiente. Peça perdão, porque Deus ele não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrepender. Pois ele honra com a sua palavra, ele vela pela sua promessa e a cumpre de toda
forma. Então aceite o seu chamado, aceite o desafio de querer ser uma nova criatura. Pregai o Evangelho para toda criatura e faça com que Deus ele surja na sua vida. Essa mensagem está direcionada para pessoas que têm chamado, pessoas que foram escolhidas por Deus. Essa mensagem é para vocês. Deus aí tem precisado de vocês para fazer a obra. Há lugares no mundo que precisam de alguém como você. Há lugares, sabe, que você precisa estar, que o Evangelho precisa entrar, que Jesus precisa aparecer. E há lugares que Deus quer te colocar. Só não tem feito por falta de posicionamento. Só não tem feito por falta daquilo que falta em você. É a aliança desse compromisso. A aliança do compromisso de fazer a vontade daquele que nos chamou. E a obra ela tem que iniciar na tua vida. Você tem que dar início naquilo que Deus quer para você, cara. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. A sua vida, a minha vida não andou da forma que deveria andar por conta, sabe, de não entender que eu precisava ter o compromisso com Deus. Eu tinha que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas fossem acrescentadas. E portas se fecharam. Não por ele ser um Deus que, eu não vou fazer porque, sabe, enquanto você não fizer, não. Pelo contrário. Eu era ignorante, achava que Deus era um Deus vingativo. Eu tenho que fazer como se fosse uma obrigação. Pelo contrário. A minha vida se tornou com sentido desde o momento que eu entendi que era necessário fazer. A minha vida se tornou com sentido quando eu entendi o que deveria ser feito. É isso que ele quer. Ele não quer fazer com que a gente tenha algo em busca de outro, como se fosse uma recompensa. Não. A nossa vida ela se completa com aquilo que ele tem a nos oferecer, com o chamado que ele tem para nossas vidas, e assim o desempenhamos. Pois é isso que completa a nossa vida, é isso que completa e nos dá a consciência da nossa missão aqui na Terra. É entender o propósito. É entender o propósito. E quando você entende o propósito, nada mais torna tão importante quanto fazer aquilo que ele tem pra gente, pra mim, pra sua vida. As coisas se tornam desinteressantes e chegam tantas coisas que não são tão importantes quanto fazer a vontade daquele que nos chamou, que é o nosso desempenho, a nossa missão, o nosso encontro conosco mesmo. É fazer a vontade de Deus. E quando eu assim entendi, eu falei, verdade. Porque o dinheiro, o trabalho, todas as coisas que nós conseguimos alcançar como homens são supérfluas e são praticamente vazias diante da alegria e da completude que ele nos dá quando nós entendemos e aceitamos o chamado dele, que está acima de todo e qualquer entendimento. Está acima de toda e qualquer satisfação. E essa satisfação ela está acima de toda conquista, de tudo aquilo que é descartável. Porque aceitar o chamado é aceitar você mesmo. É aceitar o destino em Deus e o compromisso que selamos com a palavra. Então é isso, gente, para hoje. Aceite o desafio, não aceite. Por mais que tenha desafio, aceite o seu chamado, aceite a sua vida, aceite o seu propósito, o seu destino.
em pregar e viver o evangelho que Deus nos convida a todo momento, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado aí, vocês que se inscreveram. Se não se inscrever, por favor, se inscreva, curtam, comentem, compartilhem, vamos interagir. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo.